Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você vai ver esse vídeo, mas você vai ver esse vídeo desta nossa segunda unidade, onde estamos analisando as civilizações da antiguidade. E neste vídeo vamos fazer uma pequena viagem nos pequenos momentos, né? Temos aqui poucos momentos de uma grande história sobre a civilização da antiga China, ou a China antiga, que é uma civilização milenar. Hoje é o país que mais tem crescido no mundo. Em breve vai ser a principal potência, né? Vai superar os Estados Unidos. É uma nação que consegue aí hoje ser um híbrido, né, entre capitalismo e socialismo. E a gente precisa entender cada vez mais esse país que, goste-se ou não, está direcionando o andamento, né, dos caminhos do mundo. Então vamos lá passar ao passado chinês, onde vamos, como eu já falei, analisar alguns pontos muito superficiais sobre essa civilização que é importante, pelo menos, saber um pouco sobre ela. Então, as origens da China, de modo muito parecido com o que nós já vimos em outros povos, está muito ligada a grandes cursos de água. Então, a localização aqui que nós temos, né, do mapa, a legenda tá em inglês, ela mostra o desenvolvimento de algumas das dinastias que se desenvolveram naquele território no Extremo Oriente, na China se localiza na Ásia, no Extremo Oriente Asiático. A gente vê aí o mapa da dinastia Shang, Zhou, Qin, Han, apontando a grande muralha da China lá ao norte, junto da grande Rota da Seda, né? É um país que na antiguidade já construía grandes obras e que já mostrava um poderio militar, uma forte cultura que influenciou várias regiões da Ásia e que até hoje dita padrões não só na Ásia mais, mas no mundo todo, né? Então, assim como outras áreas do mundo, a civilização chinesa se desenvolveu nas margens de dois grandes rios. Estamos falando do rio Yangtze, o rio azul, e o rio Huanghe, o rio amarelo. Nessas áreas há vestígios de culturas que se desenvolveram naquela região a partir de 5.000 a.C., ou Era Comum, né? Como as Remudu e Bampu. Então, esses dois rios, o Yangtze e o Huanghe, são cursos d'água muito importantes e nas regiões próximas desse rio, mas não apenas lá, várias culturas no Neolítico se desenvolveram, deixando vestígios em megalitos, né, grandes pedras, vestígios de utensílios domésticos, uma cultura material muito importante e demonstra que aquela região já era habitada há muito tempo. Então, vamos analisar as dinastias, né? A história da China é tradicionalmente dividida em dinastias, baseadas na família governante em determinado período. A gente tem aqui o considerado primeiro imperador do grande território chinês, né? Unificado Qin Shi Huang. Vários reinos chineses existiam a partir de 1900, né? Neles encontramos várias dinastias como a Shang e a Zhou, e períodos de instabilidade a partir do século V a.C. A história da China é muito extensa. Nós não temos formação em profundidade nas universidades brasileiras para analisar com profundidade a história da China, então fazemos isso a partir de estudos posteriores, né, ao que nós temos obtido na graduação e no ensino fundamental e médio. Só recentemente a China tem entrado nos livros didáticos, mas ainda com um espaço muito pequeno e a gente precisa aumentar esse espaço, né? A partir do século IV a.C., os chineses, apesar de laços culturais, estavam divididos em diversos reinos, né? 6 reinos. Em 221 a.C., Qin Shi Huang os unificou e criou a dinastia Qin. Inclusive, o nome China vem exatamente dessa dinastia. Ao longo do tempo, né, ficou muito associado com a população chinesa durante séculos, essa nomenclatura, e no Ocidente, o China se tornou o nome, né, do país. Interessantemente que os próprios chineses declaram Zhonghuo, que é mais ou menos a tradução seria terra do meio, ou reino do meio da terra, que é exatamente o modo como eles chamam a própria China, né? Que é o país hoje, né, unificado e que se tornou a grande potência que vemos hoje em dia. Então a gente tem aqui uma imagem da Muralha da China, né, uma grande obra de engenharia. A gente está analisando exatamente esse curto período Qin, né, do Qi Huangdi,
governado por ele, né, um sujeito que possibilitou a unificação das letras, moeda, unidade de medida, né? Foi um império centralizador, né? Ou seja, as ordens iam de cima para baixo, e ele, como um tirânico governante, ele promoveu a unificação do alfabeto, né? Ou seja, existiam várias ramificações e diferenças regionais entre os caracteres que formam o alfabeto chinês, e para governar isso era complicado. Ele unificou a moeda, ou seja, a circulação de moeda no país, e as unidades de medida, que é muito importante para o comércio. Então, seja em qualquer região que estivesse, a unidade de medida seria a mesma, o que é algo importante na centralização do poder. Também possibilitou a organização do poder com a criação de governos locais. Então, estruturalmente, o governo vinha do trono do imperador, ele indicava os governantes das províncias e, consequentemente, toda essa organização iria repercutir nas pequenas cidades, onde um governante iria governar em nome do imperador. Então, houve um processo de construção de uma burocracia estatal para consolidar o poder, né, do imperador em todo o território chinês. Além disso, ele começou a construção da Grande Muralha, tida como obra de engenharia para barrar a invasão de tribos no norte, né, que vinham do território onde hoje é a Mongólia e a Rússia, e que naquela época já estavam interessantemente nas bordas tanto da China quanto lá da Europa, em Roma. Inclusive, uma parte dessas tribos que habitavam, ou grupos, né? Tribo não é um nome muito adequado, mas é o que se utiliza em relação a esses grupos. Então, esses grupos circulavam em toda a Ásia Central, geralmente nômades, andando a cavalo, montando acampamento, desmontando ao longo do período em que ficavam na região, viviam de saques, e viajavam, né, territórios gigantescos montados a cavalo, e chegavam em regiões tão distantes quanto China e Europa, né? Então, da mesma forma que a Roma, lá na Europa, tinha problemas nas suas fronteiras norte, com a parte desses grupos que chegavam nas portas do seu império, obviamente não apenas eles, mas outros, né? Só lembrar que os hunos, que também eram problemas para os chineses, também foram problemas para os romanos, né? Então veja a distância geográfica e o modo como esses povos se organizavam. E por conta disso, a mando desse imperador começou a ser construída essa muralha. Durante algumas dezenas de anos ela continuou essa grande obra, que é uma das poucas obras humanas vistas do espaço, né? Os astronautas que estão na estação espacial conseguem ver muito bem o contorno da muralha, que hoje basicamente é apenas um objeto de interesse turístico, não tem mais o sentido militar que teve no passado, né? Apenas hoje um patrimônio chinês. Dando continuidade, a gente fala da questão da Xi'an, né? O imperador, antes de morrer, manda construir uma grande tumba vigiada por soldados de terracota, né? Terracota, para quem não sabe, é basicamente algo parecido com argila. Então, cada soldado é único, ele tem uma cara diferente um dos outros. Além de soldados, né, também temos animais, construídos especialmente cavalos, para proteger o túmulo do imperador. Então, esse grande túmulo foi achado ao acaso na região de Xi'an, que é a região central da China, e hoje se tornou um patrimônio muito visitado. Só que há um problema, né, como é um material muito sensível, a grande quantidade de visitantes ao longo do tempo fez surgir mofo e outros problemas, né, que podem danificar as obras. Então, nesse sentido, é um controle muito rígido do governo na visitação que se faz a esses guerreiros de Xi'an, né, que é uma obra hoje também arqueológica e patrimônio cultural dos chineses, e demonstra exatamente esse imenso poder, né, que o Qi Huangdi tinha de construir um túmulo protegido por soldados de terracota. Posteriormente ao governo do Qi Huangdi, a gente não vai ver todas as dinastias, mas vamos ver algumas que deixaram algum tipo de legado, né? Como a gente viu aqui, a Grande Muralha, os Guerreiros de Xi'an. Essa aqui é a dinastia Han, né? que na realidade ela durou, né, praticamente 4 séculos, né? 202 antes de Cristo, 220 depois de Cristo. Ela foi começada por Liu Bang, né, o criador da dinastia. Então, depois eu corrijo ali aquela data lá em cima do slide. Liu Bang criou essa dinastia e ela foi a primeira a adotar o confucionismo como base ideológica do Estado, surgindo a partir de 202 a.C. O confucionismo é uma espécie de pensamento filosófico religioso
que até hoje tem uma grande penetração na China e sempre foi utilizado, e hoje inclusive, como lógica de organização do Estado chinês, né? Ele é uma ideologia de dominação, na realidade, que acaba sendo mascarada como religião também. Então, o confucionismo foi a base ideológica desse governo. Então, houve um momento de expansão militar e territorial, né? As forças armadas, não no sentido que a gente conhece hoje, mas militarmente falando, a China organizou grandes exércitos e invadiu territórios, né, durante o período Han e dominou vastas regiões. E, obviamente, levando a sua cultura, levando o seu poderio bélico, né? Houve um crescimento, um desenvolvimento do artesanato, comércio e agricultura com o aumento populacional. Então, existe uma relação muito profunda entre aumento territorial, aumento de arrecadação de impostos, desenvolvimento do comércio e artesanato da produção econômica, que vai consequentemente influenciar no aumento populacional, seja aumento populacional por conquista territorial, seja ao aumento da qualidade de vida gerado pelo comércio. Então, é um momento de estabilidade, né, esse período Han dentro da história chinesa. Aqui acabou repetindo o slide, né, então, dando continuidade, outra dinastia importante da China é exatamente o período Tang, né? A gente tem aqui a única imperatriz da história chinesa, Wu Zetian, que ela foi a única mulher em toda a milenar história chinesa. Ela é uma jovem que casou com o imperador da dinastia anterior dela, Tang, desculpa. E aí esse imperador acabou falecendo. E ela toma o poder para si. Ela era uma das concubinas, né? Porque os imperadores tinham várias mulheres, não apenas uma, né? Eles tinham várias mulheres, a principal, a imperatriz, e tinham outras que eles achavam legal casar, pegavam filhas de grandes famílias, em acordos políticos, ou simplesmente uma mulher do cotidiano e casavam com ela. Então, muitos imperadores tinham centenas de concubinas, né? Uma espécie de harém, digamos assim. E a Zetian acabou sendo uma concubina importante, tinha muita influência nos bastidores e acabou assumindo o cargo de imperatriz, não como esposa, mas como a chefe do governo. E ficou mais ou menos uns 15 anos governando quando foi substituída por um filho. Então, ela foi tecnicamente a única mulher a mandar diretamente no governo chinês. Óbvio que em outros momentos nós tivemos imperatrizes casadas com imperadores que tinham influência nos bastidores, seja sobre o marido ou sobre os filhos. Mas enquanto poder de fato nas mãos, a Wu Zetian é aquela exceção à regra. Então, no período Tang, né, do qual ela faz parte, né, que durou uns praticamente 300 anos, depois de vários séculos de instabilidade, seguindo aí a dinastia anterior, de fragmentação, né, território dividido, disputas políticas, instabilidade, os Tang unificam parte do território chinês, né? Ou seja, eles levam estabilidade em uma parte do território. A partir daí, consequentemente, aumenta o comércio e os contatos externos com a diplomacia e o envio de missões a países da região ou simplesmente missões diplomáticas com o intuito de aumentar o território, né? E aí gerando conflitos armados com outras regiões. Há um florescimento cultural e territorial, obviamente. Então, o período Tang é um período de grande impulso da literatura chinesa, todo o processo cultural, né? Um momento de grande impulso das artes, de modo geral. E, claro, a expansão da Rota da Seda, que é uma parte importante, comercialmente falando, de comércio que liga o território chinês a regiões da Ásia Central até a Europa. A Rota da Seda é uma forma de conexão entre a China e o mundo, obviamente. Dando continuidade, a gente tem o período Song, que é um período posterior, né, ao período anterior do Tang. O período Song, que vai de 960 a 1239 depois de Cristo, é o momento de criação da imprensa. A gente associa muito a imprensa com a circulação de conhecimento na Europa, mas quem cria a imprensa enquanto técnica, enquanto linguagem, são os chineses, né? Então a técnica de pegar o bambu, né? O bambu é a base da produção do papel chinês, fervê-lo, retalhá-lo, depois prensá-lo e criar as folhas, como a gente tem na imagem aqui, é uma técnica exatamente importante. Então a folha, depois ela vai ser impressa, né, com material, com a prensa metálica de caracteres, que vai ser o primeiro momento, né, mundial da imprensa. Essa criação aí por volta do ano 1041, 1048, quando a Europa estava mergulhada no período feudal,
a China estava criando a imprensa, basicamente. A criação do papel moeda, os períodos Song, é o primeiro momento, primeiro a China se torna o primeiro país, digamos assim, esse contexto país não é muito adequado, mas é a primeira região do mundo a usar papel enquanto moeda, ou seja, no sentido de papel moeda, né, que é o dinheiro de papel, que chamam. Então, pega um papel, dá um valor a ele, ele circula socialmente. Então, não existia essa ideia antes. O valor era dado pelo metal, ou seja, o ouro valia X, a prata valia X, por exemplo, mas a ideia de usar um papel como um título, né, como moeda, é uma ideia que hoje para a gente é comum, mas que não existia. Então, ou era troca, simplesmente, ou era a questão da obtenção da compra através do metal. No caso aqui, a China, é porque existia, obviamente, dinheiro mais dinheiro de metal, né? A China cria o papel, moeda, enquanto objeto de valor. E esse reino Song, né, ele acaba sendo desmantelado pela invasão mongol, ou seja, aqueles povos que já atacavam o território chinês há séculos anteriores, uma parte deles continuou atacando e conseguiu, em algum momento, dominar e várias vezes o território chinês, especialmente aqui no período Song, né? Um dos momentos mais poderosos da China é a dinastia Ming, né, que vai de 1368 a 1644. É uma dinastia que reunifica e fortalece o governo central chinês depois da invasão mongol e de outras invasões. Ela aumenta o comércio e contatos ao exterior com navegação, também algo pioneiro na China. A gente vê aqui a porcelana, que é um objeto muito apreciado mundialmente falando, e essa porcelana era objeto de cobiça na Europa. Inclusive, a Rota da Seda também levava essa porcelana, e em muitos momentos essa porcelana chegava na Europa já há muitos séculos, mas o modelo que a gente está vendo aqui é um modelo criado durante o período Ming, né? E se tornou objeto de cobiça em outras regiões do mundo. Então, a gente vai ter esse aumento do comércio com a navegação. E aqui a gente tem um exemplo dessa comparação, né, entre o navio chinês da era Ming, que navegou durante algumas décadas, o governo bancou a operação de várias explorações, né, de um comandante, Zheng He. Ele comandou vários navios feitos de bambu, madeira e outros instrumentos, né, materiais. Olha a comparação dele com a nau europeia do período da invasão do que hoje é o Brasil. Então, a nau europeia, aquele é um modelo que os espanhóis e os portugueses usaram para atravessar o Oceano Atlântico. Esse navio da direita é um modelo de navio usado pelos chineses para navegar pela Ásia e pelo Oceano Índico. Esses navios, os chineses foram até a África, inclusive. Há documentos históricos que mostram girafas e animais africanos que foram levados nos porões desse navio de volta, né? Que no caso foram levados para a China como presente ao imperador, né? Dessas missões exploratórias que, a mando dos governos do período Ming, foram feitas. E depois a China abandona. É um país interessante, já tem momentos de expansão, mas tem momentos de retração. Então, depois, de certo ponto, o imperador, na época, por volta de 1320, ele abandona essas missões e esse programa, né, no caso do governo chinês, é deixado de lado. Nesse contexto de navegações, os chineses, por exemplo, criaram a bússola, que é esse modelo inicial aí, né, que possibilitava as navegações em grandes mares revoltos. Na época, claro, não tinha tecnologia que tem hoje como GPS para localização. Então a bússola, né, que tem o magnetismo como mecanismo mais importante, né, de localização, foi criação chinesa e depois os árabes utilizaram e esses árabes levaram para a Europa e os europeus também se apropriaram e deram uma aprimorada na bússola, no astrolabe também, que é outro instrumento de navegação. Mas, de modo geral, a China foi pioneira em muita coisa, também pioneira nas navegações, nos mares e também na criação da bússola. Do ponto de vista social, o mundo chinês ele vai ter um padrão ao longo dessas várias dinastias. Então existe uma base social, né, com um pequeno número de escravos. Acima desse grupo nós temos os camponeses e trabalhadores compulsórios. Né? Os camponeses eram uma grande força econômica na produção de arroz e outros produtos importantes do consumo das pessoas, né, da venda de produtos, tanto internamente quanto externamente. Outro grupo importante mais acima
é o grupo de funcionários do governo, pequenos comerciantes, pequenos proprietários e artesãos que mobilizavam as grandes cidades chinesas, seus mercados, seu funcionamento, né, interno. Interessantemente que para fazer parte do governo, em muitos momentos da China, você tinha uma espécie de concurso público que o interessado tinha que saber, entre outras coisas, fazer poesia, dançar e mostrar conhecimento artístico para fazer parte quanto funcionário do governo, né? Então, não era qualquer um que chegava lá em cima. Um pouco mais acima, a gente tem os latifundiários, os proprietários de terra, os mandarins, né, que são os grandes funcionários do governo, aqueles que moravam no Palácio Imperial, servindo diretamente ao imperador, ou então em regiões distantes, né, representando diretamente o imperador, né, de famílias importantes. E os grandes comerciantes, né, aqueles que diretamente também estavam negociando com países em nome da China ou vendendo produtos de muita importância. E acima de todos, a família imperial chinesa, intocável praticamente. Poucas pessoas tinham acesso à família imperial, né, o imperador em pessoa. Não era qualquer um que chegava perto e não se podia olhar para ele diretamente. Tem todo um processo de cuidado, né, de um processo de ter um comportamento específico, uma etiqueta específica dentro do Palácio Imperial. Então, a gente tem uma sociedade muito complexa, né, dividida em classes bem definidas e, claro, obviamente, que há aqueles que mandam e há aqueles que obedecem, os oprimidos e os opressores. Então, para finalizar, né, a gente tem aqui algumas questões simbólicas em religião e pensamento, né? A China ela tem uma das características como filosofia a questão do taoísmo, né? O taoísmo é um pensamento filosófico que é focado na lógica do equilíbrio. Então, o Tao, a gente tem um ideograma aqui à nossa esquerda que simboliza, né, o pensamento taoísta. E ali a gente tem o Yin e o Yang, que é um símbolo quase que universal do pensamento filosófico do Oriente, e significa basicamente equilíbrio, o branco e o preto, mulher e homem, dia e noite, natureza, ser humano, tudo que se pensar em equilíbrio sempre tem essa relação de estão interligados e dependem um do outro, né? Então a lógica da vida aí é uma filosofia prática e religiosa que defende o regramento, né? Ou seja, seguir regras da vida e a busca pelo equilíbrio. É uma relação profunda com a natureza, né? Que é questão, né, de você respeitar o ciclo natural e se respeitar a natureza. E claro, ela tem uma relação muito forte com o confucionismo, que usa muito dessa base taoísta na sua organização, sendo que o confucionismo é uma doutrina política e ética com dimensões religiosas. É uma filosofia que tem como base o racionalismo pragmático, ou seja, fazer aquela coisa racionalmente, de modo organizado. Promove o culto à natureza e aos antepassados, né? À família, aos governantes. Afirma valores de amor, justiça, sinceridade e reverência. Valoriza a ordem e o trabalho, ou seja, é uma religião da obediência. É uma religião de Estado, por isso que ela tem uma relação muito profunda com o poder na China. Então, a gente viu aqui algumas questões, né, muito superficialmente. É claro que a gente poderia, em outro momento, ver mais coisas, mas é só para a gente realmente ter essa noção básica, né, do que é a cultura chinesa, um pouco da história chinesa e de como essa sociedade se organizou ao longo dos milênios.